Eu sou um esquerdista e em 1998 eu votei pela primeira vez no Lula. Em 2002, eu votei novamente no Lula. 2006, eu apostei mais uma vez e votei no Lula. Em 2010, aí eu mudei. Eu votei na Dilma. Em 2014, eu apostei mais uma vez no PT e votei na Dilma. Em 2018, eu mudei novamente e votei no Haddad. Em 2022, eu apostei mais uma vez e votei no Lula. E hoje eu estou pobre, miserável, lascado, e a culpa é do Bolsonaro.